Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Está aqui no livro de Neemias, capítulo de número 6, o verso de número 15. Está escrito: E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elaú, em 52 dias. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um livro histórico que traz aqui na sua composição uma narrativa sobre os israelitas que havia sobrevivido ao cativeiro na Babilônia. E a Bíblia diz no seu contexto que Hanani saiu de Judá e foi a Neemias na cidade de Suzã no mês de Quisleu, no 20º ano. E a Bíblia diz que quando eles se encontraram, Neemias perguntou a Hanani como estavam os israelitas que haviam sobrevivido ao cativeiro. E a Bíblia diz que Hanani trouxe a ele uma narrativa da realidade que os judeus estavam vivendo. E quando Neemias ouviu tudo isto, ele ficou cabisbaixo, entristecido, e ele orou ao Senhor, ele jejuou, ele confessou o seu pecado e os pecados dos israelitas. E a Bíblia diz que ele continuou orando para que Deus concedesse a ele benevolência diante do rei Artaxerxes. E a Bíblia diz que quando ele está ali exercendo o seu ofício, que era de copeiro na época, a Bíblia diz que ele nunca antes havia estado entristecido diante do rei Artaxerxes. E a Bíblia diz que o rei, percebendo a tristeza no semblante do seu rosto, a Bíblia diz que o rei falou com Neemias que a sua tristeza deveria ser tristeza do coração. E neste momento, Neemias orou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus concedeu misericórdia, que Deus concedeu benevolência a Neemias diante do rei Artaxerxes. E Neemias expôs diante do rei o desejo do seu coração, e a Bíblia diz que o rei concedeu a Neemias que ele fosse até Jerusalém. E a Bíblia diz que Neemias pediu carta ao rei para que ele pudesse ter caminho livre quando ele passasse pelos governadores ao oeste do Eufrates. E a Bíblia diz que ele também pediu carta para o oficial da floresta do rei. E a Bíblia diz que em tudo isto o rei lhe atendeu, porque Deus havia concedido a Neemias benevolência. E a Bíblia diz que quando Sambalate e Tobias soube que havia pessoas interessadas na causa dos israelitas, a Bíblia diz que eles ficaram indignados, enfurecidos. E a Bíblia diz que quando Neemias chegou em Jerusalém, no 3º dia, à noite, Neemias, com seus homens, ele saiu para fazer um levantamento da realidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que logo após ele fazer um diagnóstico da realidade dos muros de Jerusalém, ele expôs às autoridades de Israel, aos sacerdotes, aos judeus e aos príncipes de Israel. E a Bíblia diz que eles concordaram em ajudar Neemias no propósito que Deus havia colocado no coração de Neemias. Se não, vejamos. E eu lhes disse, então vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde e vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não
passemos mais vergonha. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram: levantemo-nos e reconstruamos os muros, e eles fortaleceram as mãos para essa obra. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial, e Gessom, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: que é isto que estáis fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes: então o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós e seus servos nos levantaremos, construiremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, quando foi exposto o plano, o propósito que Deus havia comissionado a Neemias, e os oficiais de Jerusalém, as autoridades concordaram em ajudá-lo, a Bíblia diz que Sambalate e Tobias se revoltaram, zombaram deles. Porém, Neemias não se abateu diante desta afronta, diante desta crítica. Pelo contrário, Neemias foi resiliente. E nós precisamos ser resilientes diante das afrontas, diante das situações que o inimigo usa pessoas para tentar nos desmotivar, para tentar nos afrontar, para tentar nos fazer desistir dos planos e da obra que Deus colocou em nossos corações. Neemias foi resiliente, ele não desistiu. Neemias expôs aqueles que estavam com o coração aberto para ajudá-lo a cumprir o propósito que Deus havia colocado no coração dele. Neemias, ele não foi covarde, pelo contrário, ele avançou porque ele sabia que o Deus que havia confiado esta obra a ele era fiel para fazê-lo concluí-las. E nós precisamos ter Neemias como paradigma, olhar para o escopo da vida dele, crendo que assim como Deus foi com Neemias e com as autoridades de Israel, Deus é conosco, porque quando Deus nos chama, nos vocaciona para uma obra, ele nos capacita para fazer aquilo que ele deseja e que ele colocou em nosso coração. A Bíblia diz que cada um destes que se disponibilizaram a cumprir a obra que Deus havia colocado no coração de Neemias, cada um ficou com uma parte do muro de Jerusalém, para que pudesse reconstruir o muro. E a Bíblia diz que todos se empenharam cabalmente, plenamente, na obra que Deus havia outorgado, comissionado, confiado a Neemias. Porém, a Bíblia diz que Sambalate e Tobias ficaram furiosos, afrontando, não queria de forma alguma permitir que esta obra pudesse avançar, que Neemias pudesse cumprir o propósito de Deus. Mas Neemias foi resiliente e nós precisamos ser resilientes. Os inimigos de Neemias resistiam fortemente e da mesma forma o nosso inimigo, que é Satanás, ele nos resiste todos os dias para que nós não cumpramos, não obedeçamos aquilo que Deus já colocou em nosso coração. A Bíblia diz que Sambalate e Tobias, eles constantemente estavam ali, querendo impedir. Se não vejamos, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante dos seus compatriotas e dos seus poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra no só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita,
que estava ao seu lado disse: mesmo que reconstrua, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Porém, mesmo diante disso, Neemias não se abateu. Neemias era resiliente. Neemias orou ao Senhor diante desta afronta. Se não vejamos, ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados. Faze recair sobre a cabeça deles o insulto que profere. Faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o pecado deles, pois te provoca a ira diante dos construtores. Assim, construímos o muro até a metade da sua altura, em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Mas quando Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. E todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. Deixa eu abrir um parêntese. Sambalate e Tobias, quando soube que a construção dos muros de Jerusalém estava em progresso, eles ficaram furiosos. Então, da mesma forma, o inimigo, o arqui-inimigo das nossas almas, que é Satanás, quando ele olha para a vida do crente e vê que o crente está fechando as brechas e que agora ele já não tem mais legalidade, abertura para entrar na vida do crente, para fazer confusão, ele fica furioso, ele se enfurece e aí ele começa a bater com força, soprar com força para tentar nos desanimar, para tentar nos impedir de avançar para aquilo que Deus colocou no nosso coração. E a Bíblia diz aqui que quando Sambalate e Tobias viram que os muros estavam em progresso, eles ficaram furiosos e queriam lutar contra Neemias e aqueles que haviam se disponibilizado em fazer a obra que Deus havia colocado no coração de Neemias. Então nós precisamos estarmos atentos, partindo desta cosmovisão, desse pressuposto, nós precisamos entender que no Antigo Testamento a luta era contra pessoas que eram inimigos de Deus e que pensavam diferente daqueles que serviam a Deus. Mas na nova aliança, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e poderes, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. E nós precisamos, que somos vocacionados por Deus para fazer a sua obra, nós precisamos estar revestidos das armaduras de Deus, para que nós possamos resistir às estratagemas, às tentativas ofensivas de Satanás, de tentar nos parar, de nos intimidar e de nos deter para que nós não façamos a obra de Deus. Nós precisamos ser resilientes e estarmos atentos a tudo aquilo que o inimigo pode fazer e está fazendo para nos impedir de fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ser resilientes. Neemias foi resiliente. Ele não desistiu diante dessas situações, dessas investidas do inimigo de tentar pará-lo. Pelo contrário, ele teve estratégia. Ele pegou os homens e botou de guarda, de prontidão, porque ele orou, mas ele entendia que a oração ela passa da teoria para a ação. Aquilo que cabe a mim, aquilo que cabe a você, você precisa fazer. Porque Neemias entendia que ele orou, Deus iria fazer a parte dele. Mas eles precisavam fazer também a deles. E eles botou vigias.
homens armados para fazer a defesa, caso o inimigo viesse os atacar como estava proposto. Então Neemias foi resiliente, ele não desistiu no primeiro obstáculo, ele, pelo contrário, ele perseverou. Porque quando nós perseveramos, o combustível do alto, a força do alto, o socorro do alto vem para nos ajudar, para nos capacitar, nos qualificar para cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração para que nós façamos a sua vontade. Amém? Então, mesmo diante de todas essas investidas de Sanbalate e Tobias, de tentar parar Neemias e aqueles cujo coração havia se inclinado para fazer a obra que Deus havia colocado no coração de Neemias, surgiram aqui queixas dos israelitas, do povo, em que o povo questionou a Neemias que aqueles que eram de condição estavam escravizando os seus filhos, que eles havia se submetido a uma condição de escravo, havia se vendido. Se não, vejamos, surgiu então uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os seus irmãos judeus, pois havia alguns que diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos e precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam: penhoramos os nossos campos, as nossas vias e as nossas casas para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e as nossas vias. Nós e os nossos compatriotas temos o mesmo sangue, nossos filhos são como os filhos deles. E mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vias pertencem a outros. Então essas reclamações começaram a chegar diante de Neemias. E Neemias fez um concílio para poder resolver, mesmo empenhado na obra do templo, ele faz um concílio para poder resolver este problema. E a Bíblia diz, se não vejamos, versículo 11, devolver-lhes hoje os seus campos e as suas vias. Então Neemias chama aqueles que estavam agindo injustamente com seus irmãos, indo contra a lei de Deus. Neemias chama eles, exorta eles e para que eles pudessem agir de forma diferente. E a Bíblia diz que eles obedeceu a voz de Neemias. E a Bíblia diz que assim fizeram, devolvendo as posses dos seus irmãos. E a Bíblia diz que neste meio tempo os inimigos não haviam parado, porque Satanás, ele não desiste. Ele não para, ele está o tempo todo ao nosso derredor, rugindo e bramando como leão, à procura de quem possa devorar e tragar. E a Bíblia diz que quando Sanbalate, Tobias e Gessom, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gessom mandaram dizer-me: vem, vamos nos encontrar, vamos encontrar-nos num povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando fazer o mal contra Abu. Então, quando Sanbalate e Tobias e os seus subordinados soube que no muro não havia mais brecha, aí eles mudaram a estratégia. Mandaram agora chamar Neemias para ir ao encontro deles, ou seja, ele queria parar Neemias de fazer a obra, de dar continuidade à obra. Eles queriam que Neemias fosse até ele para que pudesse fazer mal a Neemias. E por 4 vezes eles enviou mensageiros. Pela 5ª vez, ele enviou seu mensageiro particular. E Neemias disse não para ele. E nós precisamos, partindo deste exemplo, desse paradigma, dizer não para os convites que o inimigo nos envia para tentar nos tirar, nos afastar da vontade de Deus. Neemias agiu de forma correta.
Neemias não se dobrou, não se intimidou. Pelo contrário, Neemias foi resiliente e cumpriu tudo aquilo que Deus havia colocado no coração dele. E a Bíblia diz que quando Sambalate e Tobias viu que o seu convite não funcionou, agora ele subornou pessoas de Israel. Se não, vejamos. Depois fui à casa de Semaías, filho de Delaias, filho de Metabel, que se tinha trancado, e ele disse: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, pois virão matar-te, sim, virão matar-te esta noite. Mas eu respondi: deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei lá. E percebi que não era Deus que o enviará, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Eles o subornaram para que me aterrorizasse, a fim de que eu agisse assim e pecasse, para que tivesse motivo pelo qual me pudesse difamar e desacreditar. E Neemias teve discernimento. Quando o inimigo, Sambalate e Tobias, o inimigo de Neemias, usou agora da estratégia de usar os próprios que estavam ali com Neemias para tentar enganar Neemias, ele teve discernimento. E nós precisamos ter discernimento, porque o inimigo ele usa de vários elementos, de várias ferramentas para tentar nos enganar. Nós precisamos ter discernimento, porque ele vai usar pessoas, circunstâncias, para tentar nos persuadir, nos enganar, fazer coisas que nos levará a pecar contra Deus, como no caso de Neemias, que Semaías queria que ele entrasse no templo de Deus. Porém, Neemias não poderia, porque Neemias não era sacerdote. E Neemias teve discernimento que aquelas palavras que ele falava não era pelo Espírito de Deus, mas era da carne. E nós precisamos ter discernimento para que a gente não saia por aí acreditando em qualquer profecia ou profetada. Que falsos profetas diferem contra nós para que venha tirar de nós aquilo que eles estão querendo. Neemias teve discernimento e nós precisamos ter discernimento. Porque nem todos que dizem assim diz o Senhor, de fato está falando pelo Espírito Santo de Deus. Neemias foi resiliente em todas essas situações adversas que veio para tentar impedir que ele cumprisse o propósito de Deus. Pelo contrário, Neemias perseverou, Neemias não desistiu, ele foi resiliente. E nós precisamos ser resilientes. E a Bíblia diz que o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elaú, em 52 dias. Ele concluiu aquilo que Deus havia colocado no coração dele. E se eu e você tão somente agirmos como Neemias, que foi um homem resiliente, que não desistiu no primeiro obstáculo, pelo contrário, perseverou, ele seguiu a direção que Deus havia dado a ele, colocado no coração dele, e ele teve bom êxito. Da mesma forma, se eu e você tão somente agir assim, com resiliência, nós também teremos bom êxito naquilo que Deus colocou em nosso coração. Amém? Então, o resiliente não desiste. Pelo contrário, ele persiste. E nós precisamos e devemos ser resilientes se nós quisermos cumprir os propósitos de Deus. E o que é uma pessoa resiliente? Uma pessoa resiliente é aquela que consegue enfrentar desafios, crises, perda e transformações sem se abater. Ela é capaz de se adaptar a novas situações, aprender com os desafios e superar os obstáculos. E Neemias era resiliente. Ele era uma pessoa resiliente.
E partindo desse pressuposto, nós precisamos ser resilientes como Neemias, que mesmo diante das afrontas, das calúnias de Sanbalate e Tobias, ele não desistiu. Pelo contrário, o coração dele tinha uma direção, tinha um foco, que era cumprir os propósitos que Deus havia confiado a ele. E nós precisamos agir desta forma, porque as situações, as tribulações, as investidas dos inimigos, seja eles Satanás, seja pessoas, vai surgir, vão vir para tentar nos deter, vai tentar nos paralisar, mas nós precisamos ser resilientes. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que Deus já colocou, já nos revelou na sua palavra. Então nós precisamos ser resilientes, porque se tão somente nós agirmos assim, com resiliência, os obstáculos, o inimigo vai tentar, mas nós vamos perseverar, nós vamos permanecer fiel a Deus, obedecendo a Deus, porque como pessoas chamadas e vocacionadas de Deus, nós temos uma meta, nós temos uma missão, e esta meta e esta missão é de fazer a vontade de Deus cabalmente, plenamente, explicitamente, porque Neemias, ele foi resiliente. Neemias, diante das afrontas de Sanbalate e Tobias, ele não desistiu, pelo contrário, Deus havia colocado no coração dele que ele deveria reconstruir os muros de Jerusalém para que a vergonha, o opróbrio pudesse se afastar. E ele cumpriu. 52 dias ele cumpriu o propósito, porque Deus era com eles. Deus era com eles. E a Bíblia diz que os inimigos ficaram atordoados, atormentados, sem saber como aquilo aconteceu, até o ponto que eles chegaram à concepção, ao entendimento que Deus de fato estava com eles. Se não, vejamos, quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram aterrorizados e muitos abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com auxílio do nosso Deus. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e Tobias lhes enviava as suas respostas, pois muitos em Judá estavam comprometidos com ele, por juramento, porque era genro de Secanias, filho de Arã, e porque o seu filho Joanã tinha casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também o elogiava diante de mim, e contava a ele o que eu dizia, e Tobias continuou a me mandar cartas para me aterrorizar. O inimigo ficaram atordoados com aquilo que Deus fez na vida dos israelitas. E da mesma forma, se tão somente como Neemias nós fomos resilientes, o nosso inimigo, o nosso arqui-inimigo, Satanás, ficará confuso naquilo que nós estamos fazendo diante de Deus, com a ajuda de Deus, e ele ficará confundido, porque confundidos ficarão aqueles que se opõem contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Não se importe, como Neemias não se importou com aqueles que estavam a nossa geografia conspirando. Porque o que eu vou dizer aqui agora é real, é verdade. Tem muitas pessoas que professam a fé, mas que não têm a fé verdadeira. E por isso o inimigo usa elas, para tentar nos desmotivar, nos desanimar, para que nós não cumpramos o propósito de Deus. Neemias entendeu que aqueles que estavam ali na sua geografia, que estavam aliançados com seu inimigo, Sanbalate e Tobias, ainda que eles estivessem sendo porta-voz de Sanbalate e Tobias, ele não se deixou se levar por isso. Estes elogiavam o seu inimigo na vista dele, ele não se deixou levar por isso, porque Neemias era resiliente. Seja resiliente, não se importe com as afrontas, não se importe com aqueles que estão diante de você, até mesmo
sendo porta-voz de Satanás. Pelo contrário, olhe para Cristo, persevere, busque fazer a vontade de Deus, porque grande é o galardão que você terá no céu e grande são os planos que Deus já projetou para a tua vida. Eu quero orar por você. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Que o Senhor abençoe os meus irmãos com esta palavra e que o Senhor nos dê graça e que o Senhor nos dê a tua força, o teu poder para continuar avançando, cumprindo aquilo que o Senhor já nos confiou, que é de evangelizar, de fazer e cumprir o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, amém. Deixa aqui um comentário, ativa o sininho, deixa um joinha, em nome de Jesus. Grande abraço.